Bom dia a todos, paz do Senhor. Eu não sei como é que você se sente de manhã, mas eu particularmente gosto muito do culto pela manhã, né? Vim adorar o Senhor logo cedo, né? Vim buscar ao Senhor e eu realmente sou apaixonado por isso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Mantenha ela aberta aí por um instante. Logo a gente vai fazer uso do texto, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Hebreus capítulo 12. Antes de ir para o texto, eu quero compartilhar com você uma experiência de leitura. E é por causa dessa experiência de leitura que eu vou falar sobre esse assunto. Deus tem me dado a oportunidade. Eu nunca fui muito... Eu tive muita dificuldade de ir ler. Não era uma coisa que habitualmente eu faria, né? De forma assim, natural. Eu gostava muito no meu tempo, que hoje não existe mais, era ler gibi. Isso é só o pessoal lá de trás que lembra do gibi, entende? Hoje o negócio está tudo no celular. Não, nós íamos na banca de jornal comprar gibi, né? Então eu gostava muito de ler gibi, aquelas historinhas de gibi, mas eu não era muito adepto à leitura de livros. O brasileiro tem essa dificuldade. Talvez é um dos povos que menos leia no decorrer do ano, né? Se a gente encontrar aí um pessoal que lê 1, 2 livros no ano, a gente solta rojão, né? Mas as nossas práticas deveríamos ter um desafio. Eu estou me desafiando esse ano de ler pelo menos um livro por mês, né? E eu fui desafiado, comprei até alguns livros, né? Comprei um livro há dias atrás, chamado Culpa e Graça, né? Até presenteei o pastor Júlio, porque você compra um combo, ele vem com 2 livros. E esse livro me confrontou bastante, porque eu não gosto de ler, já que eu tenho que ler, né? Aprendi o gosto da leitura. Eu gosto de ler livros que eles tenham a tendência de me melhorar, de me fazer pensar. E esse livro de Culpa e Graça foi um livro que realmente mexeu comigo, né? Porque ele foi tratar de assuntos interessantes, né? De coisas que a gente vai carregando, né? E que muitas vezes a gente prefere colocar numa gaveta lá do coração e deixar lá e não tratar mais com ela. Aí eu fui a um encontro, acho que foi em Porto Alegre, eu estava indo em Bagé, ouvi o pastor Luciano Subirá sobre Graça Maravilhosa, acho que é isso o nome do seminário que ele estava dando. E fora isso, ele estava vendendo alguns produtos. E um dos produtos que ele está vendendo, que é um assunto que ele está tratando muito nesse período da vida dele, que é sobre a questão do jejum, né? E ele vendeu um combo de livro, um que fala sobre jejum na sua questão mais orgânica, né? Do que ele produz, de como a gente trabalha para jejuar. Mas ele diz que tudo mudou na vida dele por causa da leitura desse livro. E o nome do livro é O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Eu comecei a ler e tive que parar de ler. Só que agora eu me desafiei até o fim, de novo. Porque assim, quando eu comecei a ler, eu percebi que Deus ia me atropelar.
porque tem alguns momentos aqui que você, junto com o autor, faz algumas orações. E aí você não pode chegar diante de um Deus, orar e não se comprometer com aquilo que você orou. Então, quando eu li a primeira vez a oração, eu falei, eu acho que eu vou deixar mais para frente. Só que agora eu me desafiei a orar e eu quero compartilhar algumas coisas com você que esses dias esse livro tem falado ao meu coração. O autor desse livro, ele é um queniano. Ele vai contar um pouco da história da vida dele, né? Que aos 16 anos de idade, sendo criado num lar hindu, de uma casta, de uma alta casta, desse lar hindu, dessa comunidade hindu, né? Ele teve a oportunidade, diferente de muitos outros, de ser versados, de aprender a respeito dos escritos sagrados do hinduísmo. A família investiu na vida de estudo dele. E desde a infância, a frase que marcava, que dava norte para a vida dele é: você deve ser um pesquisador da verdade. Era isso que ele buscava em todo a sua vida, a sua juventude, dentro daquilo que ele estava aprendendo a respeito do hinduísmo. Mas ele disse que um determinado dia, lá onde ele estava, uma senhora apareceu, e bateu na porta dele, pedindo um copo d'água. Ele atendeu e deu um copo d'água para essa pessoa. E essa pessoa deu para ele uma Bíblia. Diz que ela era da Igreja Batista, que estava fazendo um trabalho. Ela não falou nada. Ela simplesmente presenteou ele com uma Bíblia, né, por ele ter dado a ela aquele copo d'água. E ele disse que ele começou a ler a Bíblia. Ele não colocou ela na prateleira. Ele não deixou ela lá num canto. Isso te lembra alguma coisa? Ele não deixou. Ele disse que ele começou a ler a Bíblia e, de repente, ele tomou um susto. Porque ele foi e chegou lá no livro de João. E no livro de João ele chegou no capítulo 8. E no capítulo 8 ele chegou no versículo 32. Que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí ele toma um susto, mas ele não para. Ele continua, chega no capítulo 14. No versículo 6. Que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz que nesse momento caem as escamas que cegavam os olhos dele. A verdade que ele tanto procurava, que ele pesquisava por ela, agora está diante dele. Só que isso ao mesmo tempo o assusta. Porque se lembra que eu falei, ele é uma pessoa proeminente, ele é um jovem proeminente dentro da sua comunidade. E ele disse assim: se eu orar e confessar a Jesus, eu vou ser rejeitado pela minha família, eu vou ser rejeitado, eu vou ter que abrir mão de coisas. Aí ele coloca a Bíblia do lado. Porque aqui eu falei, eu parei de ler o livro porque eu ia me comprometer. E ele também parou porque ele ia se comprometer.
E aí ele vai narrar uma experiência que ele teve. Ele diz, eu não vou mais ler sobre Jesus, eu não vou pensar mais sobre Jesus. E ele diz que de repente ele dorme. E nesse sono que ele tem, ele é levado pelo Senhor a conhecer as ruas de ouro, a conhecer aquela glória toda. E uma das frases que ele diz desse lugar, que nada era mais brilhante, nada resplandecia mais do que Jesus, que vem ao encontro dele no sonho, e coloca a mão sobre ele. Você imagina, ele está lá, e coloca a mão sobre o ombro dele, e fala uma frase, diz assim, meu filhinho. Ele acordou. E ele diz que depois disso, ele não teve mais dúvida do que fazer. Ele não teve mais dúvida da decisão que ele teria que tomar. Quando ele ouviu a frase, meu filhinho. Porque, como diz ele tinha lido em Mateus, que diz que todos aqueles que quiserem recebê-lo e o recebê-lo se tornarão filhos. Bem, eu estou falando isso para ler agora um texto desse livro, para você conhecer. Agora que você conheceu quem é ele, eu vou ler um texto desse livro, e é por causa desse trecho desse livro que está, na realidade, no capítulo 1, tá? Que vai contar das suas experiências. Ele diz assim, no início da minha caminhada com Cristo, trabalhei em um hospital para crianças com deficiência mental no Texas. Ele sai do Quênia e vem para o Texas. Exatamente como Jesus foi dirigido ou impelido pelo Espírito Santo ao deserto, eu fui impelido a entrar no meu deserto no Texas. Ou seja, quem estava dirigindo a vida dele era o mesmo Espírito que dirigiu a vida de Jesus. E é o mesmo Espírito que quer dirigir a nossa vida. Bem, uma escola pública para com crianças com alto grau de deficiência. Foi um dos lugares mais trágicos que já estive. Meus dias eram preenchidos com horas de sofrimento, de interação com crianças feridas, despedaçadas, num ambiente cheio de odores, mais podres do que você pode imaginar. As crianças com quem trabalhavam não tinham controle nenhum. Muitas vezes, vou ler o que está escrito aqui, não se escandalize, elas lambuzavam de fezes elas mesmas as portas e até mim. Com frequência eu questionava, Senhor, é Tu? Realmente me dirigiste até aqui? Logo compreendi que o Senhor havia me levado até lá pela sua soberania para me ensinar sobre Ele. Aonde Deus tem te colocado, você tem aprendido sobre Jesus? A gente vai para determinado lugar que eles aprendem muito sobre as práticas daquele lugar. Fica versado sobre aquilo que estamos trabalhando, mas você tem aprendido sobre Jesus naquele lugar? Porque segundo esse autor, Deus conduz ele, quem dirige a vida dele, quem está dirigindo a vida dele é o Espírito Santo, que está o conduzindo para um lugar
para ele aprender de Jesus naquele lugar. Aprender a ser humilde. Aprender a amar aqueles que perseguem. Aprender a amar os diferentes. Aprender a lidar com as dificuldades e adversidades. Ou seja, se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Aquele lugar no Texas foi minha escola particular do Espírito Santo. Às vezes Deus nos conduz a determinado lugar e a gente reclama. E na realidade tem sido uma escola que Deus tem nos levado para aprendermos dele e crescermos. Na verdade, a maioria dos princípios sábios que uso hoje no meu ministério, aprendi naquele lugar. O que é que você tem aprendido? Ou é só um lugar? Ali, centenas de crianças, a maioria delas basicamente rejeitadas, descartadas pelos próprios pais, embora fossem guardadas pelo Estado, na verdade eu era um pedacinho de humanos feridos que ninguém queria e nem reivindicava. O Senhor me disse, minha palavra diz que ainda que abandone pai e mãe, eu os acolherei. Quero que você vá e ame esses pequeninos e seja meu embaixador de amor nesse lugar. Você tem sido embaixador do Senhor? Você tem amado os diferentes, os problemáticos, os que te lambuzam com as deles? Ele se tornou embaixador do Senhor. E aí ele escreve assim, então eu fui. Ou seja, ele só obedeceu. Nas primeiras 9 horas eu trabalhava com crianças do ambulatório que podiam andar. Depois eu ia à ala daqueles que não eram capazes de andar. Trabalhar com bebês deficientes mentais. Muitas de suas mães eram dependentes químicas de heroínas e outros chegavam lá por terem sido brutalmente atacados e feridos por pais alcoólatras em crises de raiva ou de delírio alcoólico. Esses bebês ficavam em pequenos berços até serem grandes demais para permanecerem ali. Eu pegava aqueles bebês em meus braços e gentilmente embalava-os em uma cadeira de balanço, enquanto orava em línguas. Eu sabia que Jesus os amava e sabia que tinha de amá-los também. Era como se Jesus estivesse partido do seu coração e colocado um pedacinho dele em mim. Eu verdadeiramente amava aqueles pequeninos. E aí ele vai narrar, entre algumas coisas, algumas histórias que ele vive nesse lugar. E essa história que ele vive nesse lugar vai desenvolver nele um hábito por aquelas crianças da oração e do jejum. E aí eu fiquei lendo isso, e eu não estou questionando você, estou me questionando, porque esse questionamento é o que eu estou fazendo essa semana inteira e ela está assim, gritando no meu coração, até porque Cristina também está lendo um livro que o pastor Júlio emprestou para ela, que também tem confrontado ela e ela tem compartilhado algumas coisas comigo. Aliás, eu não sei o que Deus está querendo fazer, porque Deus tem confrontado nós dois dentro de casa. Mas a minha pergunta é, por que a gente não consegue desenvolver ou se desenvolver naquilo que o Espírito Santo quer fazer com as nossas vidas? Ou fazer com as nossas vidas, ou fazer através das nossas vidas.
Por quê? Por que nós temos tanta dificuldade de largar coisas? Porque se você vai ler a narrativa, ele teve que largar a casta, ele teve que sair, ele foi abandonado pela família. É logo que depois, através de oração, de jejum, de testemunho, de milagre que Deus operou na vida da mãe dele, que cura a mãe dele, toda a família se converte a Jesus. Amém, igreja? Um homem que ganhou milhares de pessoas através do seu testemunho no continente africano, no Quênia. E eu fiquei perguntando, Deus, por quê? E aí, uma das coisas que eu tenho percebido das nossas vidas, na minha vida, é que às vezes nós estamos carregando sacolas pesadas demais, da qual nós não queremos abdicar aquilo que a gente carrega. Por isso eu quero que você me acompanhe na leitura do livro de Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 14, vou ler o 14 e o 15, mas eu vou me atentar mais numa frase do 15, tá? Diz assim: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio delas muitos sejam contaminados. Eu quero pensar com você nessa manhã de uma maneira bem prática, bem rápida. Uma das coisas que eu tenho percebido que tem impedido de nós avançarmos naquilo que o Espírito do Senhor quer fazer nas nossas vidas e através da nossa vida, que ainda nós carregamos, apesar de toda a ação do Espírito, apesar de toda a palavra pregada, apesar de todo o cântico que a gente canta, apesar de sermos confrontados, nós ainda carregamos muitas raízes de amargura. São sacolas pesadas que a gente está carregando e que parece que a gente tem muita dificuldade de romper com isso. Então, coisas que estão impregnadas dentro do nosso coração, através da nossa cultura, através da educação, através de circunstâncias familiares, através de circunstâncias pessoais, através de erros cometidos, de escolhas erradas, e isso vai gerando em nós amargura, e nós nos tornamos amargurados. E o amargurado, a única coisa que ele deseja, que ele dê um remedinho para curar a sua ferida. Então, quando ele quer um remédio para curar a sua ferida, ele não consegue olhar para a ferida do outro, ele não consegue ver o problema do outro, ele não consegue amar o outro, ele é egoísta em si mesmo. E o problema que não é só egoísta em si mesmo, a Bíblia vai dizer que esse amargurado, ele vai causar perturbação. Ele vai causar perturbação e vai contaminar outros. Então, ele não é uma pessoa que se permite ser tratada e que ainda contamina, através da sua amargura, da sua insatisfação, através da sua inquietação, ele acaba fazendo o quê? Contaminando o outro. E quando isso acontece, queridos, nós não temos espaço para o Espírito. Uma pessoa que levanta e não consegue
cada manhã perceber a bondade de Deus por causa dos seus problemas, ela não consegue ser dirigida pelo Espírito, queridos. Isso não tem nada a ver com salvação, amém, queridos? Estou falando aqui de salvação. É lógico que talvez algumas amarguras, se não for resolvido, né? Porque assim, tem gente, eu acho isso muito doido, porque eu fui, uma das primeiras coisas que eu fui confrontado para começar a resolver as minhas áreas afetadas foi ir pedir perdão para minha sogra. Foi o primeiro embate meu com o Senhor. Então eu tive que abrir mão do meu orgulho, abrir mão da minha arrogância e ir diante da minha sogra e pedir perdão para ela. Então, se eu pedir perdão para minha sogra, para quem mais eu tenho dificuldade de pedir perdão? Mas tem gente que vai caminhando a vida inteira, amargurado, ressentido com o problema, porque não perdoa. E por não perdoar, também não consegue receber o perdão de Deus na sua vida. Sacola cheia. E o pior de tudo é que esses problemas, eles são transferidos. Porque aí a gente começa a falar mal. Não consegue ver virtude nas pessoas, não consegue ver virtude dessas pessoas. A gente começa a falar mal e começa a contaminar outras. Quando eu olho a vida de um homem desse, olho para as nossas vidas, vendo que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer, através daquele que está disposto de abrir mão, através daquele que está disposto de abdicar do seu direito, abdicar da sua vida, porque isso é morrer, é abdicar da sua vida. Acontece que nós estamos vivendo muito, nós temos ainda muita vida em nós temos que morrer. E aí quando a gente morre, só vai ter uma coisa que vai aparecer, é Ele. Aí Ele vai te mandar, talvez para lugares que você vai ter que ir para lá, a fim de ser trabalhado pelo Senhor. Essas amarguras, que eles são como ervas daninhas. Que estão no nosso coração. São coisas que estão lá, algumas ocultas, outras totalmente aparentes, que não estão resolvidas. E que isso está impedindo o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O agir do Senhor em nós. Cristina comentou comigo esses dias, lendo lá as histórias de algumas mulheres, simples, que talvez se ela entrasse aqui seria confundida como qualquer um das irmãs que estão aqui. Mas que na sua geração, na sua época, transformaram o ambiente. Quero abrir aqui um parênteses para você. Pastor, você não sabe o ambiente que eu trabalho. Não sei mesmo. Mas se o ambiente transforma você, você precisa buscar mais do Senhor.
Porque é você que tem que transformar o ambiente onde você está. É você. Deus te colocou lá, talvez como a única lâmpada acesa naquele lugar, para transformar aquele ambiente. Você não está no lugar errado. Você só não entendeu o teu propósito. E não entendeu o teu propósito porque você está cheio de amargura, cheio de tristeza, questionando o Senhor. Por quê? Por quê? Sabe por que você está lá? Porque Deus ama aquelas pessoas que lá estão. E você é um embaixador dele naquele lugar. E Deus quer usar a tua vida naquele lugar. Ah, mas aquele lugar é fétido. É lá que o Senhor quer te usar. Ele não colocou, ele não errou quando te colocou lá. Ele só tinha uma expectativa de que você pudesse entender o propósito dele para a tua vida. Fechando os parênteses. Então essas amarguras vão fazendo o quê? Vão contaminando a gente. Aí a gente vem para a igreja para receber uma palavra que dê uma gotinha, que alivia essa dor interna. Mas de repente o pastor, como hoje, não dá palavra que te alivia. Coloca o dedo na ferida. Aí, tá vendo? Tinha que ser aquele pastor logo de manhã para estragar meu domingo. Porque você está vindo para a igreja para receber uma gotinha para aliviar a tua amargura. Enquanto você vem aqui na igreja para adorar a Deus pelo teu propósito. Enquanto você vem aqui levantar a mão para o céu, dizer: Tu é o Senhor, porque o Senhor me colocou no lugar certo. Porque nós queremos receber tanta coisa de Deus, querido, mas as coisas de Deus, elas são escalonadas. Deus não vai te dar uma Ferrari se você não sabe dirigir um Fusquinha. Então ele vai te colocando em circunstâncias, em situação, e vai vendo qual é a tua resposta a ele, e a esse desafio que ele te colocou. Aí ele fala: isso daqui eu posso colocar. Ele colocou Davi para lutar com o leão. O Davi até que se deu bem com o leão. Agora quero ver o que ele vai fazer com o urso. Escalonou. Aí foi lá o Davi, não sei de que jeito, mas foi lá, acabou com o urso. Escalonou. Foi enfrentar Golias. Agora você está preparado. Preparado para quê? Para enfrentar o teu maior desafio, que é Saul. Só que Saul, Golias ele matou, o urso ele matou, o leão ele matou. Saul, Saul você não vai matar, meu filho. Porque matar você já sabe, agora você vai ter que lidar com afronta. Você vai ter que lidar com perseguição. Você vai ter que lidar com aquele com o qual você sentou na mesa e agora te persegue. Deus não errou te colocar lá. É que você não entendeu o propósito. Então, se tem uma coisa que a gente precisa resolver, queridos, é ser sincero diante de Deus, diante daquilo que está no nosso coração. Eu era orgulhoso, eu era prepotente, eu era arrogante, tinha dificuldade para perdoar, eu tinha dificuldade para receber o perdão de Deus. Tinha dificuldade para me humilhar. Porque tudo isso estava construído no meu coração. Porque dentro de casa era a lei do mais forte. Então a gente foi aprendendo
determinadas coisas e a gente achou que aquilo era a verdade, mas a Bíblia diz que quando você conhece a verdade que você conhece tem que te libertar dessas verdades que foram inculcadas na tua mente e no teu coração. E eu fui me libertando disso. Estou me libertando, porque eu estou sendo confrontado. Confrontado pelo Senhor. Então eu tenho entendido, querido, que tem uma das coisas que tem, não é o diabo não vai, ele não está preocupado em impedir você fazer as coisas. Sabe qual é o maior desejo do diabo? É que você duvide que Deus seja capaz de fazer alguma coisa em você. Uma das coisas que o diabo usa é a dúvida. Você não vai morrer. Mas Deus disse que se eu comer, não vai morrer, não. Então, dúvida. Então, eu tenho percebido, queridos, na minha vida, nas nossas vidas, em compartilhar algumas coisas, né? Eu tenho falado muito isso com meu filho. Meu filho, de vez em quando, eu falo assim, diminui essa cola. Aproveita a viagem. A vida é uma viagem, você só tem uma passagem dela. Não precisa levar. Antigamente, quando eu ia viajar com Cristina, né, no nosso começo de casado, a gente levava umas malas grandes. Era um horror. Meu Deus do céu. Hoje eu levo uma malinha desse tamanho, que cabe tudo lá dentro. Tudo resumido, tudo tranquilo, leva ela na mão, vou viajar de avião, não preciso despachar, coloca ela no bagageiro, diminui a bagagem. Faz a vida ficar mais leve. Aproveita, senta na janelinha, aproveita a viagem. Não, mas eu não perdoo, eu não sei o quê, ó dia, o céu, meu Deus do céu. Que verdade que nós conhecemos? A que liberta? Se ela não libertou, nós estamos aprisionados aonde? E se nós não estamos fluindo no que o Espírito quer fazer, nós estamos presos em algum lugar, queridos. Eu não sei onde você está preso. Eu não sei quais são as feridas do teu coração. E elas são legítimas, mas elas não precisam ficar aí. Ok? Elas podem até ser legítimas, mas Deus quer curar ela. Se você, é lógico que o único que conhece eu na pele é a Cristina. Eu tenho um monte de cicatriz. Um monte. Eu me lembro aonde eu conquistei cada uma delas. Desde a minha infância até a minha adolescência. Mas eu aperto elas e elas não doem mais. Elas só estão lá para me lembrar. Mas elas não doem mais. Eu não fico olhando para elas e dizendo, se você percebeu, eu tenho um dedo torto. Até alguém pergunta, pastor, o que aconteceu? Foi um acidente que eu tive. Se você perceber, eu tenho um nariz torto. Porque ele é quebrado por causa de uma briga. Eu tenho um talho no peito e um que desce aqui. Esse não foi briga, esse foi acidente. Eu aperto, não dói. Mas eu lembro de onde eu conquistei cada uma delas. Agora tem gente que está olhando para dentro de si e está reclamando da vida. Não está com disposição de abrir mão de absolutamente nada para cumprir o propósito de Deus.
amargura enraizada no coração. Vai passar por essa vida. Vai para o céu. Mas não cumpriu o propósito. Deus não me salvou aos 33 anos, queridos, para eu ser um desses que vão ficar lamuriando. Deus me salvou porque Ele tinha um propósito comigo. Lá no Salmo 139, que diz que tenho todos os seus dias contados, né, no meu livro, está lá. Ele sabia o que Ele queria comigo. E eu sei que eu quero saber o que Ele quer comigo. Então eu não vou deixar que essas amarguras, essas tristezas, me contaminem e através da minha vida eu contamine os outros. Esse homem, ele, através da mudança da vida dele, da entrega dele, da cura que o Senhor proporcionou no coração dele, no lugar onde ele estava, no meio daquelas crianças, experimentando situações. Ele vai contar aqui uma história que ele teve com um menino, que ele deu o nome de Steve, um menino com síndrome de Down, com grau máximo. O como Deus usou aquele menino para abrir uma janela de entendimento no coração dele, na mente dele. E ele, que tinha tudo para continuar no hinduísmo, está transformando vida. Está transformando o ambiente onde estão. Porque decidiu não carregar no seu coração nenhuma amargura e nenhum ressentimento pelo que ficou para trás. Por aquilo que teve que abrir mão. Não. Ele entendeu. Eu conheci a verdade. A verdade me liberta. E eu vou andar nesse caminho. E vou ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele vai falar isso. Eu não entendo como as pessoas que dizem que são cristãos não são dirigidas pelo Espírito. Se não são dirigidas pelo Espírito, são dirigidas por quem? Talvez você se contente em vir só no domingo na igreja, queridos. Participar do culto. Né? Oi, meu amor. Tudo bem? Você se contente só participar do culto, né? Dar o teu dízimo, abraçar o teu irmão, passar por aquela porta. Isso é religiosidade, queridos. Eu, não sei você, eu quero mais de Deus. Eu quero experimentar mais de Deus. Eu quero o que Deus tem para mim escrito naquele livro. Eu quero tudo para a minha vida. Vou ter que abrir mão de coisas? Com certeza. Com certeza. Vou ter que abdicar de outras? Com certeza. Mas eu estou disposto. A pergunta é: você está? Não responda, porque se você se responder, você se compromete. Você pensa, ora e veja se você está disposto. Se você estiver disposto, você vai ter que tratar com uma coisa hoje: com as tuas amarguras, que é aquilo que está impedindo você fluir e avançar nas coisas do Senhor. Nessas coisas que você tem carregado e não tem permitido que o Espírito trate. Seja tristeza, seja falta de perdão, seja raiva,
seja ira, seja falta de paciência, essas coisas, essas fissuras que a gente vai abrindo no nosso coração, e essas ervas daninhas vão entrando, encontrando lugar e vão se alojando lá, e de vez de nos aproximar para Deus, nos faz entender que somos coitadinhos. Eu não sou coitadinho, queridos. O Senhor não precisou pôr a mão no meu ombro para dizer que eu sou filho. Eu entendi que eu sou filho. Então, aquilo que eu falo para vocês, a pomba pode até passar por cima da minha cabeça, mas eu não permito que ela pouse aqui. O pensamento pode até vir. De vez em quando eu falo assim para Deus, agora mesmo cheguei aqui cedo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu quero ter a consciência clara de por que o Senhor me trouxe para cá. É questionamento? De um filho? Mas eu não fico, ai, coitadinho de mim, que estou aqui, coitadinho nada. O Senhor acertou, eu só não sei por enquanto o que é, mas Ele está certo. Trate e resolva, de uma vez por todas, com as amarguras do teu coração, com as ervas daninhas do teu coração, para que você possa, de vez de chegar aqui, querendo uma dose para resolver o teu problema, você chegar aqui, para reconhecer diante de quem está, e adorar a quem você serve. Quero convidar você a se colocar de pé. E fazer um convite sincero a você, queridos. Sincero. Não venha movido pela emoção, queridos. Venha movido por uma decisão. Não por uma emoção, porque a emoção, ela acaba se esvaindo. Venha movido por uma decisão de colocar diante do Senhor as áreas da tua vida que tem sido fontes de amargura, de tristeza, espírito de rejeição. Porque às vezes você não deu certo numa circunstância e se sentiu rejeitado, e você está dizendo, está vivendo nisso: eu não sirvo para nada, é mentira do diabo. E isso está no teu coração, te impedindo que o Senhor possa agir e fluir através da tua vida. Nunca deu certo comigo, não é agora que vai dar, é mentira. Está lá no teu coração. Minha mãe, meu pai, titia, vovô, ninguém me ama, é mentira. Há um Deus, há um Pai que te ama. Permita ser amado por Ele. Mas isso está no teu coração. E você vem para cá todo dia para que caia uma gotinha e alivie a tua dor. Você não precisa sofrer. Deus quer mudar a tua história. E quer que você experimente coisas grandes da parte dele. Se você decidir, porque é assim, uma coisa é eu falar, os pastores aqui falar, outra coisa é o dedo de Deus entrar aí dentro e começar a mexer nessas feridas. Trazer à memória lembranças que talvez você não goste, circunstâncias que você não goste. Mas Ele não vai fazer isso para o teu mal, Ele vai fazer isso para trazer cura para o teu coração.